de motivação, que traz um momento de melancolia dentro da história. Permita-me nessa noite a entrar dentro dos seus sentimentos e fazer você lembrar algumas coisas da sua vida. O texto que nós lemos conta uma história de um pai, um fazendeiro, um homem rico, abastado, que tinha 2 filhos, que tinha uma bela família, que tinha 2 filhos e cada um deles na sua qualidade. E um dia, eu penso comigo que não foi por imediato, foi projetado há alguns dias, alguns anos atrás. Se fôssemos voltar ao tempo para entender essa história, faltaria horas para nós entendermos qual foi a razão que levou este garoto a tomar essa triste decisão na sua vida. Mas vamos bem comigo tecer essa história. Para entendermos essa história, é claro que nós precisamos conjecturá-la. Quando eu li essa história, essa manhã, ainda cedo, lendo essa história profundamente, eu fiquei pensando comigo, como é que leva a vida de uma pessoa que tem uma vida plena, que tem uma vida boa, que tem uma vida cheia de privilégios, uma pessoa que tinha os melhores recursos que qualquer pessoa naquela época gostaria de ter, levou a tomar uma decisão precipitada. A Bíblia Sagrada diz que este garoto um dia, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, por fé e por revelação, que ele levantou pela manhã, nessa madrugada ele dormiu pensativo, porque havia um projeto, havia uma decisão que havia sido de ser tomada para a vida dele. E ele levanta pela manhã para fazer a sua atividade como de costume, e ele senta à mesa do café da manhã. E lá no café da manhã, esse garoto não estava bem. Estava sentado sobre a mesa, triste, de cabeça baixa. Pensa comigo até, eu posso desenhar a cena daquele garoto naquele momento, com seus cotovelos sobre a mesa, com as suas mãos sobre o seu queixo, pensativo, não sentindo o paladar do alimento que estava sendo distribuído naquele exato momento. Apenas uma decisão que estava permeando o coração dele e que precisava ser contada, que precisava se abrir com alguém. Porém, ele não conseguiu naquela manhã dialogar com ninguém. Levantou pela manhã, não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu a bênção do seu pai, simplesmente se calou, trancafiou os seus pensamentos e ficou ali meditando, encontrando palavras para poder dizer o que ele estava sentindo, mas ele não podia dizer, porque naquele momento é claro que ele ia desonrar a sua família, ia desmotivar o coração do pai. Então ele espera um belo e poderoso momento. E ele vai para o seu trabalho, levanta da mesa, a mesa é retirada, e ele vai para as suas atividades, pega a sua pá, a enxada, isso porque eles eram da agricultura. E ele vai para o trabalho, não tem motivação para trabalhar, mas mesmo assim, ele tenta fazer as suas atividades como de costume fazia, e horas mais tarde ele volta para a mesma mesa, e a cena volta a se repetir. Ele está triste, cabeça baixa, melancólico, não deu bom dia, não deu boa tarde, está pensativo porque uma decisão havia de ser tomada. E ele não diz nenhuma palavra, e o pai nesse momento percebe que o filho não estava bem. Qual é o pai que não olha para o filho e não percebe quando ele não está bem? A Bíblia Sagrada diz que ele prepara agora um momento, e ele volta às suas atividades para terminar o seu dia cotidiano. Ele vai para o seu trabalho, pega a sua pá, pega a sua enxada e vai para a agricultura. E ele começa a fazer as suas atividades. E ele volta novamente para a mesma mesa. E já não era mais de manhã, já não era mais a hora do almoço, agora sim, era a hora da janta, já era tarde, já era noite, que ele iria para a sua cama, ia para o seu quarto, repousar a sua cabeça. Mas nesse exato momento é que acontece um diálogo entre um pai e um filho. Porque quando o filho se levanta da mesa, o pai não espera o momento. Aquele era o momento de ter um diálogo. Então ele senta com seu filho e olha para ele e diz: filho, eu percebi que pela manhã você não estava bem. Eu percebi que você veio à tarde e não estava bem também. Você está querendo dizer algo, está querendo se abrir comigo, pode dizer. Eu sou seu pai, eu vou te entender. E o filho olha para o pai e diz: pai, eu esperei esse momento, já que o senhor já entrou no assunto, é claro que agora eu vou dizer o que está acontecendo comigo. Não é de hoje, há alguns dias atrás, eu fiquei pensando comigo que se eu pudesse ter a oportunidade de poder sair de dentro da sua casa e poder estabelecer a minha vida lá fora, casar, ter filho, ter minha faculdade, a minha casa própria, o meu próprio negócio e montar aquilo que eu desejo ter na minha vida, então eu resolvi fazer isso hoje. Hoje eu já não quero mais ficar aqui dentro. Eu só quero que o Senhor entenda, porque eu já estou cansado dessa vida que eu estou levando. Eu já alcancei uma idade, e a minha idade agora me pede para me tomar essa decisão. E o pai tenta convencê-lo com todas as palavras, dizendo: filho, mas espera aí, mas o que está acontecendo? Qual foi o sentimento que levou você a tomar essa decisão? Fale para mim. Será que nós deixamos a desejar em algumas
nada disso, o Senhor não me fez nada, simplesmente é uma decisão que eu tomei, e não haverá ninguém que vai se contrapor à minha vontade. E o pai, já não encontrando mais palavras para dizer, porque o filho já estava destinado a sair, ele chama o pai e diz: olha, a única coisa que eu quero é que o Senhor me dá minha bênção, me dá tudo que é meu por direito, porque a partir de hoje eu vou embora. E ele pega tudo que tem, pega a sua... E naquela época havia uma tradição ainda, que precisava ser levado ao pé da letra. Naquela época os bens não poderiam ser divididos em ambas as partes, se o pai estivesse vivo. Haja visto que hoje também é assim. Qual é os bens que é dividido com os pais vivos? Fale para mim. Ainda mais naquela época que havia uma tradição que era tomada ao pé da letra. O pai, sabendo do sentimento do filho, conhecendo o desejo do coração dele, é claro que ele abre mão daquelas leis. Então ele quebra o protocolo, chama o filho e diz: está aqui a sua parte, pode seguir o seu destino, vai atrás dos seus subsídios, e que Deus lhe abençoe. E dias mais tarde, horas mais tarde, eu não sei, eu só sei que ele pega tudo que era dele, e ele vai, coloca na carruagem, e segue destino aos seus subsídios, atrás daquilo que ele havia projetado para o seu coração. E horas mais tarde, ele vai seguir o seu destino, a carruagem ficando cada vez mais distante. E é claro que o pai já havia perdido a motivação desse dele. Ele estava na porta observando o filho ficando cada vez mais distante. E ele não consegue mais o avistá-lo. E ele fecha o portão e entra para dentro da sua casa. Já era noite, quando vai anoitecendo. O pai ficando preocupado, porque não havia notícia, não havia telegrama, não havia um telefonema. O filho não deu um parecer para o pai. Então o pai vai para o seu quarto, ele dobra o seu joelho. Eu penso comigo que ele faz o seu pedido a Deus, para que Deus pudesse guardar o seu filho vivo. E ele se levanta. A noite está cada vez mais comprida para ele, porque ele não consegue dormir, pensando no filho que havia ido embora. E nesse momento, ele se levanta da sua cama, vai para dentro do quarto do filho, e lá está, do seu lado direito, como qualquer pai faz com o seu filho, principalmente nessa época de frio. Você vai preocupar seu filho, para que o frio não castigue ele na madrugada. Então você vai lá e cobre ele. E agora pensa comigo, um pai tem que olhar para o seu lado direito, e lá está o filho mais velho dormindo. Ele vai, cobre, dá um beijo no filho, mas quando ele olha para o lado esquerdo, a cama está vazia. Ele senta na cama do filho que já havia sido indo embora, e ele começa a pensar. Ele olha para o céu, ele vai descrevendo a cena do filho que nasceu, da criança que nasceu, que deu seus primeiros passos, que disse as primeiras palavras, que disse papai, mamãe. Ele vai olhando a criança crescendo na mente dele, e as lágrimas, é claro que é natural, vão descendo no rosto daquele pai. E ele está pensativo: onde é que ele está? Como ele está? Qual é a condição dele agora? E ele vai pensando que o filho estava morto, que estava perdido e jamais seria encontrado. E ele vai chorando naquela madrugada. Ele volta para o seu quarto, dobra o seu joelho, ora a Deus, mas nada acontece. Parece que as palavras deles não são abstratas, se dissolvem no ar, e nada acontece. Por mais que ele grite, parece que ninguém está escutando. Eu quero abrir um parênteses aqui agora para aplicar essa mensagem na sua vida. Principalmente você que é jovem, que está aqui nessa noite. Você que tem decisões da sua vida a tomar. Pessoas que entraram aqui hoje dizendo: olha, se Deus não falar comigo hoje, eu vou jogar tudo pro alto e vou dar cabo da minha vida, vou deixar de fazer essas coisas que eu estou fazendo agora, vou deixar as minhas atividades, vou entregar o meu cargo. Deus vai te dizer: cuidado com as suas decisões, porque elas nem sempre vão te levar ao caminho que você pensa que ela vai te levar. Está aí porque Salomão diz que é o caminho que ao homem se dirige a ser direito, mas o seu final conduz à morte. Esse garoto tinha tudo para dar certo, tinha tudo para uma vida para dar certo, mas acabou dando errado. Primeiro porque ele tinha tudo na mão, achava que abriria qualquer porta para ele, mas ao invés de ele fazer o certo, ele começa tudo errado. Ele começa a atrair amizade entre aspas, porque amigo não nos ajuda, só atrapalha. Porque amigo só sabe falar coisas boas a seu respeito. Tudo que você faz está bom, está bonito, está perfeito, e você não acaba nem crescendo, fica sempre no mesmo lugar, porque ele só sabe dizer coisas boas a seu respeito. Mas o amigo de verdade é aquele que coloca você no colo, dá um chacoalhão, diz: toma vergonha na cara, porque você precisa tomar uma posição na sua vida e ver o que você quer de verdade. Esse sim é o verdadeiro amigo, é aquele que fala a verdade quando precisa ser dito. Um amigo é aquele que, quando você está caído, ele diz: olha, você precisa de se levantar, pega nas suas mãos e levanta você. Mas esses amigos que este garoto atraiu para ele, porque tinha uma boa condição social, e quem é que não quer ser amigo de alguém influente? Alguém que tem uma boa conta bancária, às vezes alguns